Meus amigos, boa noite. A paz e a graça for all, para todos. Que o Todo-Poderoso guie o seu coração, guie a sua vida, guie a sua alma, para que através da luz divina saibamos o que dizer, o que fazer, o que abraçar, que causas abraçar, em o nome de Jesus. Esta é uma boa ocasião também para, nos colocando na presença de Deus, clamar a Ele o seu perdão e a sua misericórdia. Seguir uma liturgia espiritual, tomar um microfone, assumir a frente da Assembleia, tem um peso exagerado. Ao passar dos anos, aquele hino do salmista, quem pode entrar no santuário? Quem tem mãos limpas e um coração puro. E muitas vezes, de onde eu estou, para onde vou, eu digo para Deus: meu Deus, nada em mim é puro. Então, como eu vou fazer? A Escritura diz que Deus tem um poder de modificar os raciocínios humanos e tem um poder sobrenatural de nos perdoar com a sua infinita misericórdia. É justo que sempre tenhamos um hino de adoração a Deus. É justo que haja no nosso coração a gratidão. Quando fizemos agora o Encarna de 2017, a alegria de ter a presença de vocês naquele lugar, naquele ambiente, num misto de satisfação e de responsabilidade. São tão poucas as pessoas que querem servir a Deus, são tão poucas as igrejas que se abrem para a palavra de Deus, são poucos os profetas, são poucos os que têm um coração desejoso de servir ao Senhor Jesus, que nos faz perceber a honra e o privilégio de estar na presença dEle e com pessoas tão desejosas de comungar dessa realidade. Hoje, voltando do Fortim, voltando com uma série de ideias, uma série de planejamentos, uma série de visões, uma série de inquietações, uma série de preocupações, porque nós pensamos uma coisa e outros pensam outras, um vai num caminho, o outro vai no outro caminho. E quem vai nos unir, senão a graça de Deus? Agradecido sou pela misericórdia, mais agradecido sou a Deus porque nos recebe, mais agradecido sou a Deus que, como profeta, a gente pode sonhar com uma igreja unida, uma igreja fraterna, como a Escritura diz, um só pensamento, uma só alma e um só coração. Jesus, na mais profunda intimidade com Deus, recomendou aos seus discípulos: sejam todos um, como eu e o Pai somos um. E nessa noite é importante que nós reflitamos se nós desejamos ser um, se nós estamos sendo um, se nós estamos caminhando nessa intenção.
Porque a Escritura diz que quando uma igreja tem um propósito e todos estão convergindo para esse propósito, a igreja pode pedir o que ela quiser e ela receberá. E é por crer nisso que quero agradecer a Deus também pelas chuvas. Não que não venha agradecendo desde dezembro, mas hoje, esse final de semana em especial, quando estávamos no Fortim, muitas vezes choveu. E durante essa noite foi muito especial, porque choveu pesado, com trovões, com relâmpagos. Mas eu quero agradecer a Deus em especial, porque eu tive a visão de um anjo. Eu, que não sou dado a ver anjos, mas tive a visão de um anjo. Não esses anjos catolicistas, né, de asas e de manto, mas eu saí ontem para fazer alguma coisa e eu me encontrei com uma pessoa no caminho e ela do nada olhou para nós e disse assim: olhe, hoje vai chover muito, vai trovejar e vai relampejar, pode aguardar. E ela se calou depois disso. E eu olhei para ela assim durante um minuto. Merinha tinha saído para fazer uma atividade e eu fiquei contemplando aquela criatura, um ser humano. Eu vi nela tanta energia boa, eu vi nela a presença de Deus, e tão alegre, e tão comunicativa, e tão cheia de boas novas, que eu vi um retrato de Deus naquela pessoa. E creio que nós também hoje devemos nos encher de boas novas. Você que leu o texto de hoje e fala do 15, por pouco, muito pouco, nós estaríamos vivenciando essa realidade. É impressionante que nós estejamos tão envoltos com os nossos pecados, com os nossos desejos, com os nossos planos, com os nossos desvios, que a gente não enxergue o que Deus está fazendo. Uma oração feita, uma prece respondida. E era ainda de madrugada, com o gostoso de ver a chuva tocando música no telhado, e o trovejar, e a Merinha assustada, e eu ali comecei a escrever esse texto. Um texto que faz calar faraós, um texto que faz calar a mais apurada tecnologia, apenas o nosso Deus sendo Deus. Isso me envergonha, porque eu poderia ser um servo melhor, mais atento, mais espiritualizado, mais orante, mais separado. Mas não o suficiente para não me encher da graça de Deus e agradecer a Ele, que me conhece profundamente e ainda tem fé em mim. Portanto, que esse Deus maravilhoso, o Deus que nos enche de paz, o Deus que chama e diz venha e você vai, a você que atendeu o chamado, a você que participou, que trabalhou, todos nós que trabalhamos, bem-aventurados são aqueles que têm boa vontade. Que a paz do Senhor reine nos seus corações e juntos digamos: vem, Senhor. Ó amado Deus, dai-me coragem, meu Deus, para que, como Urias, não procure o conforto enquanto os meus estão guerreando. Ó meu Deus, como Abrão, que eu tenha coragem, Senhor, de romper
com estruturas, com sociedades, por acreditar no Teu direcionamento. Ó Senhor, assim do jeito de José, sem nada na mão, sem poder, sem força, sem nada, a não ser a confiança em Ti, do calabouço, Te salva uma nação. Ó Senhor, julgai-nos merecedores de orarmos pelo Brasil, por esse estado, por essa cidade. Logra-nos êxito, Senhor, em atender-nos à prece, como atendestes às chuvas. Dai-nos a Tua paz, em cada canto e em cada recanto, em nome de Jesus. Abre a minha mente, abre o meu coração, abre os meus ouvidos, o meu entendimento, para que eu professe com amor e entusiasmo a Tua palavra. Fazei-me, Senhor, um com os outros, para que os outros sejam um comigo. Em nome do Espírito Santo, galardoador dos dons, consolador, consolai-me, Senhor, pois a minha alma aflita, angustiada, só encontra em Ti repouso e paz. Em o nome de Jesus. Amém. Devemos sentar, irmãos. Obrigado. Quando lemos esse salmo, a gente pode dizer que é aquele escrito que você pode aproveitar todos os versículos. Não tem um versículo a mais, um versículo... Aproveitar muitos versículos. Eu tenho assim como certo que todos nós temos desafios e problemas. E tenho certeza que algumas coisas que a gente quer não tem dado certo. Certeza maior ainda tenho que quando isso ocorre, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento tende a mergulhar naquilo que não está funcionando, naquilo que não deu certo, naquilo que nós almejávamos. Eu costumo enxergar essa premissa como alguém que se embriaga. Uma pessoa vitimada pela bebida, ela não pensa em outra coisa a não ser na bebida. É, pois, a bebida a pedra de tropeço. E é ela, a bebida, a melhor amiga daquele que está caindo. Cego não enxerga mais nem o que lhe derruba. E cego, bêbado, anestesiado, ele não enxerga mais as coisas. Só não tem noção das coisas. A pessoa não percebe a riqueza de uma igreja como essa, das pessoas que comungam conosco. E aqui e acolá a gente vai trocando a igreja, as pessoas, por coisas que vão aparecendo. O essencial pelo necessário, o essencial pelo prazer, o essencial por coisas que não nos levaram no passado, não nos levam no presente e no futuro tampouco nos conduzirá para coisa alguma. Você ter cristãos, pessoas que almejam a fé em Deus, já é muita coisa. Precisa que a gente valorize isso. Jesus, leia o Evangelho e você vai notar isso. Ele queria pessoas que
enxergassem o que ele estava enxergando. Jesus não dava muito valor às ideias dos seus contemporâneos, preocupações com Roma, preocupações com peixe, se vai pescar, se não vai, preocupações de relacionamentos. Não era essa a tônica, que é a nossa tônica. Nós somos muito preocupados com estas coisas. E você vai compreender isto quando Jesus, olhando para um pescador que precisava ganhar dinheiro, como Pedro, vendeu os peixes, e diz: espera aí, faça assim que você vai ter peixes que você jamais imaginou. No Evangelho de Marcos, que nós estamos nos debruçando, estamos estudando aqui na igreja, estudamos no Encarna, a gente vê Jesus fazendo aquelas multiplicações. Nem bem ele terminou a multiplicação dos pães, um milagre extraordinário, ocasião em que curou os enfermos, os endemoniados, os que não tinham paz, os desconfortados. No momento seguinte, as pessoas dizem: me dá um sinal. Me dá um sinal. Puxa, tantos sinais, e a pessoa quer um sinal. Eu quero um sinal que a igreja vai orar e vai me abençoar. Cai um relâmpago na cabeça do sujeito e o sujeito não quer uma bênção, para entender se vai vir um milagre ou não, se vai vir uma graça ou não. Eu fico admirado como as pessoas mudam os seus humores. Eu fico admirado olhando para a minha própria vida, como Deus tem abençoado, como Deus tem realizado os planos, os sonhos. Já disse, digo de novo, há cerca de 10 anos eu não tinha mais sonhos para sonhar, porque todos o Senhor já tinha realizado. Passei a buscar esses sonhos pelo sonho dos meus filhos, pelo sonho da minha esposa. Vamos lá, vamos atrás desses sonhos, também realizados. Estamos felizes? Não. Alguma coisa deu errada? Pronto, é motivo para degringolar, para nos acharmos os piores entes humanos da face da terra. Pois eu digo a você, eu estou muito feliz. Estou feliz pelo Encarna, estou feliz pelas risadas que demos, pelas brigas que fizemos, poucas. Eu que sempre gostei de briga, briguei pouco. Feliz pela alegria das pessoas. Feliz por ver num almoço 30 quilos de carne se tornarem pó em uma fração de minutos. Impressionante. Feliz por Dona Bete, Dona Auxiliadora, que livrou-nos do fogão e da pia. Seus temperos, seus pratos, suas quitutes, sempre com um sorriso a nos servir. E nós não estamos felizes. Satanás trabalha para que os crentes fiquem tristes. Crentes tristes são crentes sem força. Uma vez eu estava triste, porque estava triste com uma faculdade que eu possuo. Pessoa triste por ter uma empresa do tamanho de uma faculdade, porque tem problemas, está triste. Eu que fui professor a vida toda de empresa dos outros, agora dono de uma empresa, me vejo triste. Que filho ruim eu sou do Pai Celestial. Nós trataremos de unidade, irmãos.
de compromisso, de gratidão. Tá certo, alguém não está bem, alguém está doente, mas por que esse alguém está doente? Alguém pecou, alguém desviou-se, mas por que esse alguém fez isso? Eu e todos vamos responder pelas nossas ações. Não é possível que eu não compreenda isso. Não é possível que eu me entristeça porque eu fiz algo que não deveria ter feito e filo porque aquilo, e ao final do resultado eu fico, puxa, porque eu, ora porque eu. O salmista, e esse salmo ele é preponderante aqui na igreja, é um salmo importante, porque trata de livramento. E o salmo diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isto já basta. Quantas vezes nós não clamamos por socorro e Deus nos acorreu? Deus nos livrou, Deus nos abençoou. Quantas vezes não quisemos dar cabo de nossas vidas e o Senhor mudou a nossa tônica? Quantas vezes não estive eu diante de um precipício do pecado, desejoso de fazê-lo, de cometê-lo, porque ao menos não sou cínico. E eu digo, meu Deus, como é? Faço ou não faço? E ele disse, vá dormir, amanhã a gente conversa. E eu fui dormir e quando amanheceu o dia, aquele desejo tinha ido embora. Louvado seja Deus. Um Deus que livra, um Deus que ouve o clamor, um Deus que se importa. Deus se importa por nós, mais do que nós nos importamos por nós mesmos, ou por nossos filhos, ou por nossos amigos. Porque se eu me importo pela igreja, me importo por você, eu estou junto de você, estou orando, estou clamando, estou atrás de resolver. Se eu me importo mesmo com a minha família, eu estou aos pés do Senhor, orando, clamando, até porque sei que Deus ouve a prece daquele que suplica. Conversava hoje e a pessoa me disse, eu só estou fazendo uma coisa, é orar. E esta é a única coisa que vale a pena ser feita. Beijos doces se tornam amargos, casas novas ficam velhas, roupas novas ficam chafurdadas e abandonadas. Mas a oração tem o poder de nos renovar, tem o poder de nos fazer felizes. Diga comigo, o Senhor meu Deus, Ele tem o poder de me fazer feliz. Em algum momento do nosso encontro, eu fiquei com 4 caroços de abacate no peito. É um negócio assim, que amarga, que lhe atrapalha. Como é que você tira isso? Só Deus. Só Deus, meu querido. Eu vou fazer o que eu sei fazer, orar. O que eu posso fazer mais? Nesse momento, pessoas estão tramando contra você. Nesse momento, pessoas que dizem eu te amo, estão bolando algo contra você. Neste momento, muitos estão tramando contra si mesmos. O tal do Judas Iscariotes é uma peça no tabuleiro que volta e meia toma o seu papel. Há de fato um traidor dentro e fora de nós. Como é que a gente desbarata esse traidor? Dizendo que os motivos pelos quais ele nos trai não tem a menor importância. Os motivos pelos quais Judas traiu Jesus
Não teve a menor importância para Jesus ou para Deus, no sentido prático da palavra. Ele não conseguiu matar Jesus. Ele não conseguiu fazer sucumbir as ideias de Jesus. Não podendo matar o que não se pode, só se pode matar o que já está morto. Judas enforca-se. Gosto muito de Deus, porque o salmista diz: quando orei confiantemente ao Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse verbo clamar, ele é muito utilizado nas Escrituras. Clamar significa esperar por Deus. A pessoa clama por Deus, mas vai correr atrás de fazer com suas próprias mãos e vai se dar mal. Você sabe disso, eu sei disso. A gente não quer esperar no Senhor. Até porque a gente sabe que muitos dos clamores que a gente tem, que não são simpáticos a Deus, e não virão pelas mãos de Deus. Então a gente tem que ir lá, buscar aquilo, tomar aquilo. Ainda tem a pretensão de dizer graças a Deus. Esse clamor é um pedido de compaixão. É quando você não tem mais saída. É quando você não tem mais vontade. É quando você não tem mais interesse. É quando você tem jovens na igreja já há muito tempo e o jovem não sabe por que está dentro de uma igreja, porque não tem um referencial de engajamento. Não tem um outro líder que abrace a causa. É desrespeitoso, às vezes dentro de uma igreja minúscula como é a nossa, ainda há espaço para um grupinho de amigos, um líder que tira do Espírito Santo a liderança para conduzir a erro aqueles que lhe ouvem e lhe obedecem. Você tem que estar vigiando para acabar com isso. Essa congregação, de tempos em tempos, tropeça nesses falsos líderes espirituais, totalmente desafinado com o propósito da igreja. E aqui me lembra o Encarna mais uma vez. Apaixonados éramos pelos encontros. Você passar uma estação invernosa, a descoberto, sem teto, pegando as tábuas, botando na cabeça para não ser enxovalhado, mas ninguém arredava o pé. Não tinha outros interesses. A igreja que assim o é, assim o faz, a igreja de força. Deus vê o sacrifício, Deus vê a vontade, Deus vê o amor, Deus vê o esforço, Deus vê a perseverança e dirá disto: pois vocês que me foram fiéis no pouco, eu serei fiel com vocês no muito. Esse Encarna, ele deu muita luz para os encontros e para o próximo Encarna. Os próximos que passarão conosco no Encarna deverão fazer por merecer. A porta não vai estar mais escancarada. Ela vai estar bem fechada. A partir de hoje, nós estaremos sendo observados, título de engajamento, de postura.
O Encarna é um retiro. Retiro, como o nome diz, significa reclusão. Aqui e acolá eu paro de fazer essas demonstrações porque eu compreendo que as pessoas estão entendendo. Já são adultas, já são jovens engajados. Então você não precisa perder tempo com uma pregação desse porte. Nosso retiro de setembro, ou Posse 1, hoje nós temos 3 casas de retiro. Uma em Pindoretama, com a pastora Aldenora, uma no Fortim e outra na Posse Úncula. Mas não pensemos que a igreja está desesperada e vai fazer de qualquer jeito um encontro. Não, o encontro é uma gema preciosa. Um verdadeiro encontro, irmãos, pessoas se convertem, pessoas são transformadas, pessoas mudam a sua postura, a sua vida, por conta de um momento de encontro pessoal, definitivo com Deus. Foi num encontro como esse que eu me tornei pastor. Um menino fugidio, um menino mulherengo, um menino maluco, um menino maluquinho. Mas foi num retiro, em 3 dias, que as pessoas levaram a sério aquele encontro, onde era proibido que você levasse brinquedos, eletrônicos, revistinhas. E muitas vezes na nossa congregação a gente não consegue nem no culto se apartar desses elementos. Palavra feia, que também vai ser voltado ao nosso vocabulário, é a disciplina. Para uma pessoa subir nesse altar, tem que fazer por merecer. Para entoar um cântico nessa igreja, tem que fazer por merecer. Para fazer trejeitos de dança, tem que fazer por merecer. Já disse muitas vezes, em cada ano, quando começa o ano, eu prego lembrando a coisa mais simples dessa igreja. A igreja, ela vive sem prédios, porque não tínhamos um prédio. Uma igreja vive sem instrumentos. Muitos anos não tínhamos um instrumento. Uma igreja vive sem ar-condicionado. Uma igreja vive sem música, sem dança, sem feirinhas. Uma igreja não vive sem espiritualidade, sem fé e sem obediência. Quiséssemos chafurdo, estaríamos agregando, congregando, nos fornicando com as igrejas já em andamento. Não, senhores, nós queremos outra coisa. Queremos essas chuvas. Queremos pedir a Deus, Deus mande chuva, e Deus manda a chuva. Queremos dizer, Deus derruba esse governo, o governo cai. Deus dá prosperidade para a tua igreja. Todos vão definhar, mas a igreja vai encontrar um rumo, vai prosperar, vai pagar suas contas, vai chegar em algum lugar. Deus vai abrir as portas, porque Deus ouve as preces que são ditas, feitas aqui nesse lugar. Pessoas são curadas pela oração que fazemos. Vidas são restauradas. E algo muito importante acontece. As nossas vidas passam a ter sentido. Na medida que mergulhamos nas preocupações do mundo, o sentido para a nossa vida vai se furtando, vai desaparecendo, ao ponto que uma pessoa não vê beleza num encontro, no Encarna, no lugar mais bonito do Ceará. Não vê nenhum motivo para estar ali. Algo muito errado está acontecendo. Nem a igreja lhe é atraente, nem um lugar onde a igreja nasceu lhe atrai,
nem um ambiente maravilhoso lhe motiva para estar ali. Algo muito errado está acontecendo. Esse clamor diz respeito ao discípulo em perigo. Quando a igreja está em perigo, nós clamamos. Quando você está em perigo, você deve clamar a Deus. Os inimigos se levantam, clama a Deus. Você vai ver um por um caindo. Esses dias, meditando sobre a primeira Reis, em especial Elias, ali no Monte Carmelo, pregação recorrente, você vê Elias destruindo o templo de Baal e 450 sacerdotes são fulminados. Elias sobejadamente os vence e os mata. Porém, Jezabel manda uma fofoca para Elias. Chega uma fofoca para Elias. Jezabel diz que vai matar Elias. E os amigos de Elias se precipitam, correm para passar essa fofoca. E Elias foge. E Elias se esconde. E Elias diz para Deus: Deus, não dá, eu quero morrer. Eles acabaram de destruir todo o arsenal de Jezabel, todos os sacerdotes de Jezabel, todo o portentório de Jezabel, mas uma fofoca destruiu Elias. Entendeu o que eu estou dizendo? Qualquer um de vocês com Deus é valente, mas quando o problema ele é imaginário, quando ele não é tangível, tem derrotado a muitos. Se isso acontecer, se fulano fizer isso, se Beltrano fizer aquilo, você já deve ter vivenciado a experiência de uma pessoa muito agressiva vir contra você e você diz: epa, peraí, que vai daqui para lá. E a pessoa bota o rabinho entre as pernas, e se manda. Aquela mesma pessoa que você pôs para correr, manda uma fofoca. E você começa a mirabolar, a pensar, e começa a tremer por conta dessa fofoca. Clamar, porque do necessitado vem a salvação. A gente tem que ter uma visão de honestidade com Deus. Essa visão é simples. Eu já quis desistir da vida. Não dessas coisas assim mirabolantes, mas desistir. A vida não vale nada e seja o que for. E Deus me resgatou. Então eu que quis dar a minha vida nada, devo dar a vida que agora vale para Deus, o tudo para Ele. Então a ideia de que nós, na nossa necessidade, saibamos alcançar a salvação. O propósito do Evangelho, o propósito da pregação é a salvação. Muito bom que haja prosperidade, que haja riqueza, que tenha um microfone bom para pregar, mas o propósito, primeiro e por último, é salvar-nos. Estarmos em paz, termos saúde espiritual, termos um desejo de comunhão com Deus, termos o temor a Deus. É esse temor que faz com que você acorde de manhã e vá buscá-lo em oração. Se eu não tenho temor, eu não deixo isso para lá, eu vou cuidar da minha vida, depois eu respingo uma prece. E chuvas que respingam não fazem brotar o milho no sertão. Oração boa é aquela que molha a terra, é aquela que agoa, é aquela que umedece o solo,
deixa bem umificado para que receba boa semente e produza frutos. E há mais 2 ou 3 versículos que eu pretendo comentar aqui, em outra oportunidade vou mais adiante. O versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Que isso Deus fez e faz é verdade. Agora eu espontaneamente saio do lugar seguro, saio do lugar que Deus me colocou e eu vou para aquela lama de novo? O que é que eu estou fazendo da vida? O Senhor nos achou e nos achou no pecado. Quando eu me deparei com Deus, eu estava no mais profundo dos meus pecados, mesmo para mim. Uma vez eu até conversando com alguém sobre algum dos meus pecados, e a pessoa se riu e disse: isso é bobagem. E era bobagem para mim também, mas depois que eu conheci a Deus, aquilo pesou. Pesou tanto que eu sofri muito em oração, em clamor, para Deus me tirar daquilo. Era comum, na vala comum, no comportamento comum, na atitude comum. Todo mundo fazia, todo mundo era daquele jeito. Mas quando a gente encontra Deus, que a gente se torna retirado do meio das malhadas, então aquilo pesa demais. Você não quer mais aquilo. Você não aceita mais aquilo. O Senhor nos achou, nos encontrou completamente emaranhados no pecado, sem saída. Não tinha saída. O Senhor nos acha e nos achou a muitos no deserto da nossa vida. Eu não tinha me convertido, eu não conhecia a palavra com a clareza que conheço hoje, mas eu me lembro de muitas vezes ficar num lugar sozinho. Me lembro de, às vezes, com os amigos, ir à praia e conversava com um, daí a pouco eu ia me isolando, ficava lá sozinho. E eu perguntava ao vazio da existência por quê? Por que aquelas coisas eram assim? Por que a vida era daquele jeito? Por que a família era daquele jeito? Por que a pessoa se comportava daquela forma? Então eu ficava ali meditando, lá no vazio, e naquele vazio Deus me achou. Foi necessário o deserto. O deserto que é aquele momento de abstinência. Se a pessoa bebe, ela vai atravessar um deserto, que é a angústia, porque o corpo, o organismo está viciado naquilo até você se libertar. Se é sexo, a mesma coisa. Se é viciante, se é pornográfico, a pessoa encontrou a Deus e ela quer se libertar daquilo, dói-lhe as carnes. É um deserto terrível. Mas que Moisés atravessou e nós também atravessamos. E depois que a gente atravessa o deserto, que parece-nos morte, parece-nos não ter nada, quando nós chegamos do outro lado, encontramos o paraíso. Que paraíso é? Uma vida sem dependências. Você olha para a bebida e diz: não, quero não. Você olha para o cigarro e diz: não, não quero não. Você olha para a pornografia e diz: vixe, meu Deus, que coisa obscena. Você olha para a imoralidade e você começa a dizer: não quero isso para mim. Para a falta de palavra, é tão comum. As pessoas afirmam uma coisa de manhã, de tarde dizem que não é, e de noite falam que nem falou com você.
E com Deus a gente aprende a ser fiel. Seu Marcos chegou aqui nessa igreja e disse assim: olha, vai acontecer isso. Pode até que se aquele isso não seja a exuberância da eternidade, mas o senhor chegou lá e encontrou aquilo que foi dito. A igreja decidiu, graças a Deus, que as pregações seriam incólumes, seriam pregações voltadas para a palavra, sem interesse financeiro, sem interesse outros, apenas pregar o Evangelho. A igreja decidiu e a igreja faz. A igreja decidiu que uma vez por mês vai ter uma feirinha para granjear recursos. Você não vai chegar na feirinha e vai encontrar uma procissão. Não tenha dúvida, você vai chegar lá, vai encontrar do pastor, a pessoa que está chegando na igreja, todo mundo rindo, brincando, participando de uma feirinha. Porque é aquilo que foi dito, é aquilo que está sendo feito. Vai ter um encontro, seu Marcos Dantas não tem o que se preocupar. Vai ter o lugar, vai ter a refeição, vão ter os temas, vai ter o almoço, vai ter o intervalo e vai ter o culto à noite. Ninguém toma susto. O pastor Orlando não vai usar o encontro para tirar vantagens. Vai pregar o Evangelho, como todo mundo pregou. Ainda mais com a pessoa olhando para o relógio para dizer que está na hora de terminar, porque o almoço já está na mesa. Essa é uma igreja de bom senso, ética, correta, firme. Ah, pastor, mas o mundo todo está de perna para o ar. E é verdade. Mas aqui as pernas estão no lugar certo. Uma igreja que lhe surpreende com coisas boas, que não lhe surpreende com coisas ruins, com mentiras, com vaidades, com arrogâncias, com arroubos. Amo todos vocês, mas nenhum em especial para dizer eu amo esse aqui mais e eu vou puxar o saco desse aqui em detrimento dos demais. Isso não existe. E quem ensina dessa maneira é Jesus com seu Evangelho. Lucas diz a respeito disso que de tudo o Senhor livra você. De tudo. Não tem uma coisa que Deus não livre. Às vezes eu vejo os irmãos agradecendo a Deus porque foi livrado daquele medo, daquela angústia, daquela dívida, daquela preocupação e justifica que caiu por causa de uma outra coisa. Ora, é o mesmo Deus. Se Deus, querido, lhe abençoou para dar certo a sua vida naquele aspecto, naquele ângulo, por acaso Deus deixou de ser Deus para lhe ajudar nesse outro ângulo? Quer dizer que Deus, que me ajudou muito aqui, é o Deus que me abandonou aqui, e eu vou ser um peso para a igreja, eu vou ser um peso para a fé e um contra-testemunho? Há de se açoitar essas ideias, expulsá-la do templo, como Cristo fez com os vendilhões. Tudo é possível ao que crê. Ora, cantamos, está no Evangelho. Se podes, tudo pode aquele que crê. Se eu quero, claro que eu quero ser limpo. O problema, irmãos, é que muitos não querem. Jesus fala, lembrando Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em outras palavras, a pessoa diz, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas lá no fundo, lá dentro dela, ela não quer. Ela não quer romper com
cognomes, com seus pseudônimos, com seus apelidos, não quer ser o nome pelo qual Deus vem lhe chamando. Marcos, em 11, 23, 24, ele diz claramente isso. Se uma pessoa quer algo e ela expressa com a voz, e no coração dela aquilo ecoa, aquilo se repete, aquilo que a pessoa pediu, ela recebeu. Eis aí o segredo para alguém obter qualquer coisa. Eu olho qualquer problema pessoal, eu olho qualquer doença, eu olho qualquer dificuldade. Então você diz: puxa, pastor, o senhor vai olhar com seus olhos, coitado do Orlando. Eu não tenho muitas vezes nem forças para levantar minhas pernas. Então não pode ser com elas que eu vou levantar o doente. Tem que ser com as pernas do Altíssimo, com as mãos do Todo-Poderoso, com a voz de El Shaddai, de Jeová. Em nome dele eu creio que toda enfermidade se vai, que todo problema se desmancha e que toda a beleza do Senhor vem sobre nós. Por isso que é ótimo que todos nós entreguemos nessa noite as nossas vicissitudes, os nossos vícios de comportamentos, as nossas idiosincrasias, as nossas idiotices, as nossas estutícias, as nossas blasfêmias, as nossas heresias, a nossa malandragem. Igreja não é um lugar de malandragem, de gente esperta, de gente que quer ser isso, quer ser aquilo outro. A igreja de Jesus, a igreja que aquele que quer ser grande serve, aquele que quer ser o maior é aquele que se coloca à disposição dos irmãos, não é aquele que traz problemas, dificuldades. Eu tenho meus gostos, eu tenho meu jeito de ser, eu não sei o quê. Que conversa é essa, meu querido? Essa igreja comeu muito pão com presunto, tomando café da manhã, almoçando e jantando, porque era o que a gente podia comprar. E o que o dinheiro não comprava, nós tínhamos em abundância, que era a alegria de servir, a disposição. Ninguém considerava seu o que possuía. O pouco que tínhamos ou muito que podíamos ter era colocado em comum. Nossos recursos, nossas casas, nossos alimentos, a ideia de privacidade, do privado dentro da igreja não existia. A gente comprava um carro e levava os irmãos de carona. Um ganhava mais, comprava pão, queijo, suco para comer juntos. Não tinha essa rapazódia de um sair com 2 ou 3 amiguinhos para comer pizza ali e deixar a igreja para trás. Quem está na igreja sabe que a gente não faz assim. Você diria: pastor, verdade, os encontros. E eu lhe digo: a verdade vai além dos encontros. Venha para cá todos os domingos e você vai ver um café da manhã posto para as pessoas. Venha para cá todos os domingos e você vai ver um almoço colocado para as pessoas. Venha para cá todos os domingos, se tiver um lanche de tarde, todo mundo come. Não foi porque nós introduzimos ontem isso, porque o Espírito Santo introduziu na igreja desde o seu nascedouro. Essa ideia do eu sozinho, eu tenho uma namorada minha, eu tenho uma esposa minha, eu tenho uma vida minha, isso não faz parte dessa igreja. A minha esposa está dentro da igreja, meus filhos comungam dentro da igreja. O dinheiro que a família arrecada é para ajudar a manter a casa e para ajudar a manter a igreja. Os pastores da igreja
também trabalham para não serem pesados aos irmãos. Essa é a igreja. E o versículo 3, o salmista diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar. São mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Agrada-me e te agrada, Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Eu vou mesmo proclamar as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrarei os lábios, tu o sabes, ó Deus. Tudo Deus faz novo. Cheguei aqui tão cansado, tão desanimado, aí a gente fica um pedacinho, vai recebendo a graça e vai se animando internamente, interna corpus, dentro da gente, dentro da congregação. E o Senhor quer fazer novo. O Senhor quer debulhar o milho e plantá-lo no terreno fértil da nossa alma. Tudo se faz novo. Vamos promover em nós o novo nascimento, aquele que Nicodemos perguntou e que a gente sabe como faz. Vamos começar a partir de hoje uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Hein, pessoal? Amigos de Deus. Vamos testar aí para ver como é que funciona. Ah, pastor, eu tenho que cuidar disso. Vamos cuidar de Deus e vamos ver como é que isso fica depois que você cuida de Deus. Ah, pastor, eu tenho que cuidar da minha vida. Vamos cuidar mesmo de Deus e vamos ver como é que fica a sua vida depois de você cuidar de Deus. O Senhor quer lhe dar uma nova vida. O salmista diz, vai colocar um novo cântico. Sabe qual é o cântico que a gente traz? Da lamúria, da chateação, do aborrecimento, da perda, do cansaço, da vaidade, das palavras completamente sem sentido. E o Senhor põe um novo cântico em nossa boca, um novo hino. Esse novo cântico é: o Senhor é bom, está fazendo maravilhas, o Senhor está abençoando a minha vida, o Senhor está abençoando a minha casa, o Senhor está me dando a melhor família que uma pessoa podia ter, o Senhor está me dando chuvas, quando a FUNSEM me dizia que a seca de 15 teria sido melhor do que a seca de agora. E amigos, eu vim de Aracati hoje, tempo todo chovendo. Não teve os buracos que fizeram na estrada, tudo cheio de água. Louvado seja Deus. Mas água muita. Foi trovão, relâmpago. Muito gostoso.
muito gostoso. Um ano atrás, lá no Fortim, a gente tomava um banho por dia. E tinha que tomar banho controlando. Olhe, cuidado. Esse ano, 3 poços jorrando água. Só consegui usar um. Só um. Água boa, água farta. Deus cuidou da gente. Ali, pessoal, um lugar muito sagrado. Eu pequei porque eu não expliquei isso. Nós fizemos uma oração naquela casa, agosto, setembro, não lembro bem. Não tinha nada, tinha chuva, não tinha nada. Aí fizemos uma vigília lá. Esse ano vamos fazer vigílias lá. Amigos, caiu uma chuva. Eu nunca na minha vida vi uma chuva daquele jeito. A casa toda virou uma cascata. As paredes, lâminas de água. Ontem choveu muito, não teve nada. Esses eram ventos torrenciais, era uma coisa assim, relâmpago, trovão e chuva. Digo, meu Deus, vamos ser arrebatados todos. Aleluia. Gente se agarrando com armador. Nunca vi uma chuva daquelas, em um lugar muito sagrado. Ali, irmãos, no passado, ficaram no relento, no sol, na chuva. A gente tinha uma mangueira de, 500 metros, emendada uma na outra para buscar água lá no vizinho. Ele abria lá, deixava um pedacinho com a gente. Os irmãos, cada um, ia ficar na casa de um pescador. Não tínhamos um lugar para ficar. Aí Deus viu esse esforço e nos deu um lugar espetacular. Eu pequei. Quero convidar você a ficar de pé para a gente ouvir, os que puderem, naturalmente. A gente ouviu o Evangelho de Jesus Cristo segundo o que escreveu Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade
sobre os espíritos imundos. Eis aqui, meus amigos, palavras que salvam, libertam e curam, em o nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar você aqui e nosso voto de compromisso com Jesus, de sermos discípulos. A intenção de Jesus sempre foi essa. Esse negócio de tornar a igreja um negócio, de colocar multidões, de fazer oba-oba, isso nunca foi a intenção de Jesus. Isso quer dizer que a gente não deva ter as multidões, a gente não deva ter música, a gente não deva ter dança, a gente não deva ter uma feirinha? Não, pode ter. Pode ter sem esquecer a primeira coisa, que é ser discípulo. Jesus quer discípulos, pessoal. O discípulo é aquela pessoa que diz: Senhor, estou aqui para o que der e vier. Senhor, estou aqui para obedecer. O Senhor sabe que eu sou pecador, sou falho, mas a minha intenção é esta. Eu não quero burlar o compromisso contigo. Ser cristão é ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, obedecer aos seus comandos. Ah, mas o meu líder disse, mas o pastor disse. Se disser algo que destoe do Evangelho, seja anátema, seja expulso, seja vomitado. Não é essa a finalidade. A finalidade é ser discípulo. E para ser discípulo, alguns itens são muito importantes. Primeiro, você querer ser. Você quer ser um discípulo de Jesus? Não sabe nem o que é? Sabe o que é que eu estou falando? Sabe o que é? Ser um discípulo de Jesus? Ele venha e você vai. Ele manda e você obedece. Entende? A gente fala muito da igreja, fala muito do cristianismo, mas não quer entender a principal demanda, que é essa. Nós fazemos retiros, fazemos vigília, fazemos o culto, não é porque queremos copiar uma igreja tal, é porque é uma ordenança. Queremos expulsar demônios, queremos trabalhar com o tempo, discutir a cidade, o estado, é porque Jesus fazia essas coisas. Quando Pedro tomou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus disse: guarda a tua espada, se eu quisesse que meus anjos fizessem um destroço aqui, fariam. Pegou a orelha de Malco, colou lá de volta e Malco ficou restaurado. Fazer discípulos e não apenas pessoas que frequentam igrejas. Jesus veio para salvar um povo decaído. Ser discípulo é aceitar que era caído e aceitar que Jesus tem um poder de nos levantar. Ser discípulo é abraçar a comissão. Eu vou fazer discípulos. Eu casei para que a minha esposa fosse uma discípula de Deus. Meus filhos vieram, podem fazer o que eles quiserem, mas eu os eduquei para serem discípulos de Jesus. Eu posso desobedecer como você achar, mas eu fui educado por Deus para ser discípulo de Jesus. Pecador, safado, mas a ideia de Deus é essa, o discipulado. Discipulado é uma relação íntima de mestre e de discípulo. Tem que ter intimidade com Deus. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Nos arrependermos, buscarmos orientação divina. Ser discípulo é a morte de si mesmo, das vaidades, das arrogâncias, das espertezas. Eu digo sempre que gosto de Jesus, que ele diz assim: olha, você vai para o mundo, seja no mundo prudente como as cobras venenosas e manso como as pombas. Aí o sujeito é uma cobra venenosa na igreja e um cordeirozinho para ser morto no mundo. Inverteu a situação completamente. Inverteu.
inverteu. Onde vocês observam nas Escrituras um Cristo frouxo, mole, diante dos fariseus, dos saduceus, diante de Roma? Onde nós vemos isso? Não há a menor possibilidade. O amoroso era para perdoar uma mulher que queria ser perdoada, perdoar um homem que queria ser perdoado, curar uma pessoa que estava em perigo e que acreditava nele. Você pode se reconhecer discípulo de Jesus? Pense aí. Você acha que você está buscando ser? Através da obediência, pela vivência da palavra e pelo desejo de servir. Eu desejo servir, eu quero servir, é um prazer para mim servir. Jesus, quando ele servia, ele dizia, claro, é um prazer para eu servir. É uma alegria, essa coisa de eu me escondo e deixo o irmão na frente, eu não faço, deixo o outro fazer, eu só chego por último, só saio mais cedo. Então nós temos que procurar ser aquele que serve, aquele que ama, aquele que busca. Fazer discípulos e não apenas amigos de pizza. Discípulos não para a pessoa. Aqui eu termino com essa mensagem, não que nós terminemos a pregação, mas termino com essa lembrança. Aqui na igreja nós já passamos por muitos momentos em que uma liderança passa a ter discípulos dela para si, para o seu prazer, para o seu deleite, para dominar as pessoas. Isso é obra de Satanás. Uma liderança passa a ter liderados para conduzir a Deus, a Jesus, para ser um servo dessas pessoas, para amar essas pessoas, para conduzi-las na palavra e não na facilidade. Tem menor graça, o sujeito é rebelde, o sujeito é traquina, o sujeito gosta de curtir a vida e pega um inocente da igreja e conduz nos seus passos. Jesus diz pesadamente uma palavra sobre isso. Melhor seria que uma pedra de moinho lhe fosse ao pescoço e se lhe atirasse no mar. A gente tem que ter muito cuidado, Giovana, muito cuidado, Sara, muito cuidado, Gustavo, para que nós estejamos perto dessa soberana vontade de Jesus e não na soberana vontade do amiguinho simpático, que às vezes paga uma rodada de pizza, mas lhe condena a perder a rodada com Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Peço aos pais mais uma vez, estamos começando o ano, essas advertências são necessárias. O ano litúrgico da igreja começa hoje. Então os pais ficarem atentos aos filhos, aos jovens. Nossa igreja só tem um propósito: levar as pessoas para Deus. Não é para conhecer a Disney World, não é para conhecer o local mais bonito da cidade. Nosso propósito é levar pessoas para Deus. Termina e começa na igreja. Pastor Orlando, pastor Aldenora, o conselho, não é simpático que a igreja seja o ponto de encontro de saídas. Que um retiro seja um ponto de encontro para ir para outros lugares. Todos os líderes sabem que não é assim. Você vai para a Porciúncula, você não sai da Porciúncula. São 2 dias. Depois você querendo vai visitar até Bangladesh. Vai para o Fortino, encarna. Só se sai dali para trazer coisas para casa. Não precisa trazer coisas para casa, não sai ninguém. Quer passear em Canoa Quebrada, quer ir para Icapuí, quer ir para Timbá e Mossoró, vá amanhã, sábado que vem, no ano que vem. O encontro é aconchego.
Você vem aqui para o encontro é para aconchegar-se, é para estar junto, em um nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, abençoai a tua santa igreja, abençoai as nossas oferendas, abençoai as atividades que pretendemos fazer esse ano, já estão sendo lançadas pelo WhatsApp, vocês deem uma olhada, orem por elas. Vamos fazer muitas coisas esse ano de maneira mais organizada, mais célere. Nós vamos ganhar 2 casas de encontro, uma em Pindoretama com a pastora, já está agendada umas datas, né, pastora? Já sabendo que quando for para lá é para ficar lá, não é para ir para Quirais, não é para ir para a praia não sei da onde, ficar lá. O encontro está dizendo, é para convergir. Vamos fazer encontro no Fortim, quem sabe na Porciúncula, com a mesma finalidade. Não é um lugar para namorar, não é um lugar para fuxicar, não é um lugar para brincar, apenas, nem para tomar lugar de destaque, mas é um lugar de adoração, oração e de serviço. Deus Todo-Poderoso, abençoai a cada um que veio, abençoai as promessas que são feitas pela igreja, abençoai as promessas que são repercutidas, ó Deus, no teu coração. Abençoai cada pessoa que veio, ó Pai, nós determinamos em teu nome, para que todo o espírito mau que teima em frequentar esta casa seja expulso, em nome de Jesus. Todas as doenças, meu Deus, que visitam a casa dos nossos amados irmãos e irmãs, receba um bota fora, meu Deus. Põe a tua mão, Senhor, nos parentes, nos amigos, aquelas pessoas que estão engalfinhadas em suas enfermidades. Tu és a luz, tu és o médico dos médicos e podes, ó Deus, se a pessoa receber, podes, ó Pai, se a pessoa permitir, a cura se manifesta. Abençoai, ó Pai, todos que aqui vieram, em o nome de Jesus, e nessa paz, saudemos-nos uns aos outros em Cristo. Amém.